Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo. Eu sou o Fábio Hermano. Vamos falar agora da estreia do Botafogo na Copa do Brasil, que será nesta quarta-feira, às 9 horas da noite, contra o Misto, lá no estádio Dutrinha, em Cuiabá. Nesse vídeo vou falar o que a gente pode esperar do adversário, o que a gente pode esperar do Botafogo. Será que o Lisca vai fazer mudanças na equipe? Onde o jogo será transmitido? Informação importante, então chega já deixando o like, se inscrevendo no canal e compartilhando, tá, com seus amigos e parentes botafoguenses. Bom, vamos lá. Começar falando do Misto, que é uma equipe modesta do futebol brasileiro, é um time até tradicional lá no Mato Grosso. Faz tempo até que não é campeão estadual, 23 anos, mas voltou aí à final esse ano e vai jogar contra a Luverdense, tá? A grande decisão. O Cuiabá ficou de fora, o Cuiabá não chegou na final aí do campeonato estadual. O Misto, que na semifinal eliminou o Operário de Várzea Grande depois de 2 empates, 1-1 e 1-1, e avançou nos pênaltis, tá? Então é uma equipe bem carinha de Série D. O técnico é o Lucas Isoton, que inclusive já trabalhou no Botafogo. Ele foi auxiliar do Itamar Schulli na passagem do Itamar aqui no Botafogo em 2016 e 2017. Tá? É jovem, tem 40 anos. Em 2023 ele começou a carreira dele como técnico principal lá no Concórdia de Santa Catarina, passou pelo Novo Hamburgo e desde o ano passado está no Misto. Tá? Então o Misto tem um técnico que está desde o ano passado. Inclusive, o Misto chegou ali ao mata-mata da Série D, né? Acabou não avançando, mas chegou até a fase mata-mata. Tem um trabalho mais consolidado do que o Lisca, por exemplo, né? O Lisca está aqui há 4 jogos. Tem uma base também de alguns jogadores da temporada passada e vai fazendo um ano satisfatório. Conseguiu chegar à final do estadual. Em 11 jogos são 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. É um time que nem vence tanto assim, né? 4 vitórias em 11 jogos. Empata demais, 5 empates e perdeu apenas 2 jogos. Tá? As derrotas do Misto no ano, vou até pegar aqui, foi uma derrota para a equipe do União Rondonópolis na primeira rodada e também perdeu para o Nova Mutum na última rodada da primeira fase. Então ele perdeu na primeira rodada e na última rodada da primeira fase. É um time que marcou gol em 8 dos seus 11 jogos, mas vem tomando gol nas últimas 3 partidas. Mas toma poucos gols, né? No geral, tomou 6 gols em 11 jogos. Não tem muitos jogadores famosos, tá? Jogadores de destaque. É muitos jogadores ali realmente do mercado de Série D, tá? É um time jovem, muitos jogadores ali abaixo dos 30 anos. O principal jogador do Misto é o Di Maria, tá? Eu acho que muita gente pode lembrar dele no 13. O Di Maria jogou no 13 em 2024 e tá vivendo um bom momento no Misto. São 6 gols, tá, na temporada. É o artilheiro do time em 2026. Então, enfim, é um time modesto, mas é um time que joga em casa, vai ter o apoio da torcida. Imagino que nem seja um grande público. O Misto tem uma média ali de 900 torcedores, até menos, no campeonato estadual. Mas como é jogo de Copa do Brasil, né? Tem o Nenê, tem o Dourado ali do lado do Botafogo. Talvez a população local se interesse mais para acompanhar a partida. Vamos lá, o Misto talvez coloque 2.000 torcedores. E o estádio é pequeno, né? A capacidade é para 9.000 torcedores. Então 2.000 no estádio para 9.000 faz uma pressãozinha. Também é um estádio acanhado, tá? É um estádio bem acanhado. Inclusive eu acho que isso também direciona muito o estilo de jogo do Misto. Vi os melhores momentos das últimas partidas e é um time que tem um jogo aéreo muito forte, tá? É muita bola na área, muito cruzamento, até o próprio lateral é batido diretamente na área. Enfim, é um time que também procura chutar muito de fora da área. Então, certamente o Lisca já estudou a equipe, já passou aí para o Botafogo, que vai ter que tomar cuidado com essas jogadas. Enfim, é um time que tem um futebol ali meio rústico, tá? Não tem nenhum refino, mas é um time competitivo, como eu disse, não é um time tão velho em média de idade, tem muitos jogadores ali até abaixo dos 25 anos. Então é um jogo que vai exigir fisicamente, tá? É um jogo que vai exigir ali um Botafogo agressivo, concentrado. Cuiabá, a temperatura geralmente é muito quente lá,
né? Apesar da previsão até de chuva, enfim, para essa quarta-feira por lá. Tem a questão da temperatura que pode influenciar um pouco, mas é um jogo que o Botafogo tem que tomar cuidado. Eu acho que dá para o Botafogo vencer, até vencer no tempo normal, mas é um jogo onde não pode vacilar. Não pode, por exemplo, ter o primeiro tempo que teve contra o Serra Branca. Eu acho que se tiver isso, pode tomar um gol, e aí tomando um gol, você teria que virar para se classificar no tempo normal ou fazer pelo menos um para levar para os pênaltis. Apesar que nos pênaltis, o Botafogo tem bons batedores, né? Tem o Dourado, tem o Nenê, enfim. Até acho que um empate é interessante para o Botafogo. Acho que o Botafogo tem uma grande probabilidade de avançar nos pênaltis. Mas é isso. Sobre o adversário, é isso. Vive um bom momento, está na final do Campeonato Estadual, os jogadores ali, a grande maioria bem desconhecidos mesmo, só jogadores ali que quem acompanha a Série D de perto vai ter algum conhecimento. Tem o Gustavo Silva, o goleiro reserva, que foi goleiro do Botafogo em 2023, tá? É o único jogador, talvez, aí que a torcida conheça, e talvez o Di Maria, pela passagem do 13, né? Teve muitas matérias, né, com o Di Maria em relação a ser homônimo, né, do jogador argentino campeão do mundo, então talvez sejam os únicos jogadores que dá para lembrar. E o Di Maria, artilheiro do time com 6 gols, então é um jogador que vem sendo perigoso, tá? O misto é o típico time de Série D. Esse elenco do misto poderia estar no 13, por exemplo, no Campinense, enfim, no Serra Branca. É mais ou menos esse nível, tá? A equipe do misto. O Botafogo, o que esperar? A gente vai ter o retorno do Dourado, que estava suspenso do último jogo. Importante, tá? A gente criticou tanto o Dourado, mas o Dourado é um jogador importante nesse momento, nesse time do Lisca. Acho que o Lisca vai colocar mais um volante. Eu acho que ele vai colocar o Thalisson e vai colocar o Igor Maduro mais avançado. Acho que há uma grande probabilidade dele fazer isso, ou colocar o Guilherme Santos, né? Se ele quiser ir no 4-3-3 tradicional, eu acho que ele vai ali com o Nenê, Caion, Guilherme Santos e Dourado. Mas se ele quiser encorpar o meio de campo, né, até para dar uma liberdade e uma menor responsabilidade defensiva para o Nenê, eu acho que ele vai colocar mais um volante. É a minha aposta. Vamos ver o que o Lisca vai fazer. Até porque contra o Atlético, né, o Botafogo jogou com 3 volantes. Eu acho que ele vai repetir um pouco da estratégia daquele jogo. É um estádio que é pequeno, né? Como eu disse sobre o estilo de jogo do misto. É um jogo que dá para chutar de fora da área, jogar bola na área em muitos momentos também vai ser importante. Então acho que a bola parada do Botafogo pode ser decisiva, assim como do misto. Acho que é um jogo ali que pode ser decidido em bola parada. Então o Nenê vai ser muito importante, o Dourado ali para aproveitar os cruzamentos. O Botafogo não vai ter o PK, que eu acho que é um desfalque que pesa, tá? Apesar do PK não ser um jogador que vem tendo grandes atuações, mas vinha melhorando nos últimos jogos com o Lisca. E é um jogador que consegue ser agudo. E nesse tipo de jogo, onde cruzar na área pode ser uma saída importante, não ter o Bull ao invés do PK, eu acho que o Botafogo perde, tá? Então acho que o Eric vai ser até mais acionado ali pela direita, porque eu não consigo, pelo menos o Bull até agora não mostrou ser um lateral que conseguisse apoiar, tá? Então acho que o Botafogo acaba perdendo em relação a isso. De resto, acho que a escalação vai ser a mesma dos últimos jogos, né? A defesa ali com o Fracaro, o Ian Souto, o Márcio Silva, o Eric e o Bull, né, no lugar do PK, Varela e Igor Maduro, Nenê, Caion e Dourado. E aí a dúvida, será que ele vai colocar o Guilherme Santos? Pode até ser que ele coloque um outro ponta pela questão de não ter o PK, né? E aí ele vai precisar de mais apoio pelos lados, talvez. Mas se ele quiser ganhar mais o meio de campo e dar uma liberdade maior, tanto para o Maduro e sobretudo para o Nenê, eu acho que ele também pode colocar um volante. Copa do Brasil, que vale muita grana, tá? Esse jogo vale quase R$1 milhão, 950 mil para quem avançar, né? O jogo já vale 830 mil para cada uma das equipes, independentemente do resultado. Se o Botafogo avançar, vai jogar em casa a próxima fase, importante. E aí o adversário vai ser Novo Horizontino ou Nacional do Amazonas.
que vão jogar também nesta quarta-feira. Novo Horizontino tem um mando e é favorito, né? Novo Horizontino que nos últimos anos bateu na trave para subir na Série A. Tá na semifinal do Campeonato Paulista, eliminou o Santos no último final de semana. Adversário difícil, né? Se o Botafogo passar e o Novo Horizontino confirmar o favoritismo, difícil, mas vai ser no Almeidão, né? Então torna mais equilibrado. E também, como é jogo único, não precisa nem vencer. Empatar, consegue ganhar nos pênaltis, avança de fase. E aí o Botafogo passando do misto na segunda fase e possivelmente do Novo Horizontino na terceira fase, na quarta fase ele enfrentará o vencedor dos confrontos entre Santa Catarina e Cuiabá, Ceilândia e Jacuipense. O favorito aqui é o Cuiabá, mas mais ou menos, tá? O Cuiabá não foi nem na final do Campeonato no Campeonato Mato Grossense, então não vem bem. E o Santa Catarina tá bem, é um time que tá bem, enfim, é um time novo. Não duvido o Santa Catarina, por exemplo, eliminar o Cuiabá e chegar nessa fase 4. Né? Ceilândia e Jacuipense aí eu já vejo mais como azarões desse lado da chave. Mas enfim, um passo de cada vez, né? Primeiro passar pelo misto, para depois pensar nas próximas fases. Vale muita grana, tá? Na próxima fase, como eu disse, R$950 mil. Se avançar, mais R$1 milhão na fase 4. E se chegar à fase 5, que é a fase onde entram os times da Série A, R$2 milhões. Então, se o Botafogo chegar até a fase 5, né, lembrando que estamos na fase 2, o Botafogo começou na fase 2, ele vai embolsar aí praticamente R$5 milhões. Tá? Então a Copa do Brasil é muito importante financeiramente e o Botafogo pode fazer uma boa grana, né? O problema é o Novo Horizontino, tá? É o time que eu tenho até mais receio. Os outros times eu acho que o Botafogo é bem capaz de eliminar. Tem totais condições. O Novo Horizontino que vai ser um jogo mais complicado, mas felizmente, se esse jogo acontecer, será com o mando do Botafogo. Sobre o jogo do misto, tá? Transmissão, muita dúvida da galera. Esse jogo vai ser transmitido no YouTube da Federação Mato Grossense de Futebol, que é a FMF. Então pesquisa aí no YouTube, FMF TV, Federação Mato Grossense de Futebol, que amanhã o jogo vai ser transmitido por lá. O jogo do Primavera, que também é um time do Mato Grosso, na primeira fase foi transmitido por esse canal. E eu falei lá com o pessoal do Belo e eles confirmaram que esse canal vai transmitir o jogo. O Botafogo até está tentando transmitir também na TV Belo, mas aparentemente é meio complicado, enfim. A tendência é que seja transmitido apenas nesse site aí da Federação Mato Grossense de Futebol, mas pelo menos não vai ser um jogo no escuro, né? A gente vai ter transmissão, então boa notícia. Para quem não quer ver com a narração e comentários, né, lá do pessoal do Mato Grosso, a Rádio Tabajara vai estar lá, tá? Iago Sarinho, Ranieri Soares estarão no Dutrinha para transmitir em loco, inclusive é a única rádio da Paraíba que vai transmitir em loco, então bota o áudio da Tabajara com a imagem lá do YouTube da Federação Mato Grossense para você acompanhar o jogo. Bom, é isso, tá? Análise feita aí, né? Projeção feita para essa estreia do Botafogo na Copa do Brasil. Enfim, é um adversário complicado, mas assim, não assusta, tá? O Misto é um time competitivo, tem um técnico desde o ano passado, mas se o Botafogo jogar o que sabe, né? Jogar o que jogou, por exemplo, aquele segundo tempo contra o 13, pode vencer o jogo, pode se classificar. Mas eu acho que vai ser um jogo difícil, tá? Aposto na classificação do Botafogo, mas ou nos pênaltis ou vencendo ali por 1-0, 2-1. Eu acho que é um jogo para aplacar magro. O jogo vai ser bem difícil e a gente fica, obviamente, na torcida para o nosso Botafogo avançar. E lembrando, tá? Após o jogo vai ter vídeo analisando aí, seja qual for o resultado de classificação ou não, o desempenho do Botafogo lá em Cuiabá. É isso, galera. Valeu, tamo junto. Até a próxima. Deixa o seu comentário.